eu quero te convidar a abrir em Ezequiel capítulo 1. Ezequiel é um livro que a grande maioria das pessoas pensa ser difícil, é de difícil entendimento. De fato, sem uma revelação do Espírito Santo, fica muito difícil de entender esse livro, porque esse livro ele fala muito sobre simbologia. A gente precisa entender, fazer um estudo profundo. Não dá para ler o livro de Ezequiel, do profeta Ezequiel, como nós lemos, por exemplo, um dos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João. É um livro muito profundo, mas é muito importante que a igreja entenda a influência desse livro nos dias de hoje, nos dias atuais e principalmente na revelação da pessoa do nosso Deus. Nós vamos estudar um pouco mais sobre a pessoa do nosso Deus. Na semana passada, nós falamos sobre o poder do nosso Deus, nós falamos sobre a capacidade, a grandeza do nosso Deus e hoje nós estaremos dando continuidade a este estudo, a este entendimento. Amém, meus amados? Então, Ezequiel capítulo 1, nós vamos começar lá no verso 1. Preste muita atenção. Aconteceu no 30º ano, no 5º dia do 4º mês, que estando eu no meio dos exilados, junto ao rio Quebar, se abriram os céus e eu tive visões de Deus. É o profeta falando. Os céus se abriram e eu vi os céus se movimentando lá em cima. No 5º dia do referido mês, no 5º ano de cativeiro do rei Jaquim, veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar, e ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Olhei, e eis que um vento tempestuoso vinha do norte, e uma grande nuvem, com fogo a revolver-se e resplendor ao redor dela, e no meio disso uma coisa como metal brilhante que saía do meio do fogo. Amados, preste atenção. Se os céus se abrirem hoje em dia, tá? Dificilmente haverá uma pessoa aqui nessa terra que seja capaz de explicar coisas que nunca vimos antes. Então, remonte aí a alguns milhares de anos atrás, uma pessoa muito mais simples, com muito menos entendimento, com muito menos conhecimento a respeito de ciência, a respeito de psicologia, a respeito dessas matérias mais comuns, matemática, física, tentando explicar uma visão celestial. Amém? Então, sempre que nós vamos estudar a palavra de Deus, nós temos que ter esse entendimento, que o profeta, ele usou palavras e descrições segundo aquilo que ele entendia ser possível descrever, para ele tentar contar o que ele viu. Quem está entendendo, diga amém. Então ele olhou, verso 4 ainda, e eis que um vento tempestuoso vinha do norte, e uma grande nuvem com fogo a revolver-se e resplendor ao redor dela, e no meio disto uma coisa como metal brilhante. Ele não afirmou que era metal brilhante, mas se parecia com metal brilhante que saía do meio do fogo. Do meio dessa nuvem saía a semelhança de 4 seres viventes. Pareceu ser 4 seres viventes, cuja aparência era esta. Tinham a semelhança de homem. Cada um tinha 4 rostos, como também 4 asas. As suas pernas eram direitas, a planta de cujos pés era como de um bezerro e luzia como o brilho do bronze polido. Debaixo das asas tinha mãos de homem aos 4 lados. Assim, todos os 4 tinham rostos e asas. Estas se uniam uma à outra, não se viravam quando iam, cada qual andava para a sua frente. A forma de seus rostos era como de homem. À direita, os 4 tinham rosto de leão. À esquerda, rosto de boi. E também rosto de águia. Todos os 4. Olha que interessante. Então, desse emaranhado de coisas acontecendo, desse redemoinho de coisas acontecendo, Ezequiel observou 4 seres viventes. Gabriel, só para te perguntar, por acaso está gravando? Tá, muito obrigado. Então, Ezequiel, ele observa esses 4 seres viventes e agora ele dá uma descrição desses 4 seres viventes. Agora, o que há de mais importante é nessa descrição. Nessa descrição, nós encontramos a pessoa de Jesus aqui dentro. Ezequiel,
ele estava olhando para essa situação, um anjo, ele está tendo a visão de um anjo aqui, ok? Com essa aparência toda confusa, tanto para Ezequiel, que descreveu, quanto para nós. Mas aqui, esse anjo ele estava transmitindo a glória de Deus. Amados, muitas vezes nós passamos situações e coisas que nós não entendemos o que está acontecendo, mas nós precisamos ter a revelação do Espírito Santo, porque no emaranhado de coisas, na confusão acontecendo, Jesus está ali conosco. Nós precisamos aprender a reconhecer Jesus. A palavra do Senhor diz que uma dessas aparências era a aparência de homem. Um desses 4 seres viventes tinha aparência de homem. Jesus Cristo, ele é descrito como sendo Deus, ele é Deus. No Evangelho de João diz que ele estava no início de toda a criação. Ele era o Verbo, e o Verbo deu origem a tudo que nós somos, tudo que nós temos hoje em dia, disponível para nós. Tudo que nós conhecemos saiu do Verbo, e o Verbo é a pessoa de Jesus Cristo. Então, quando ele descreve aqui que a primeira forma que ele conseguiu identificar foi a forma de homem, significa que Jesus, ele saiu da glória dele, ele deixou o reinado dele, ele deixou a fortaleza celestial para vir se manifestar em carne nas nossas vidas, para nos salvar. Amados, nós precisamos, como eu tenho pregado reiteradamente, o Espírito do Senhor me leva a isso, a pregar sobre a pessoa de Jesus. Nós precisamos aprender a valorizar Jesus nas nossas vidas. Amados, tem muita gente que pensa que riqueza é ter dinheiro no bolso. Muita gente pensa que riqueza é ter muito dinheiro na conta bancária. Mas eu quero te lembrar que essa vida é muito passageira. Tem muitos bilionários que estão apodrecendo debaixo da terra hoje, mas que se preocuparam em guardar dinheiro somente nos bancos terrestres, naturais. Não ajuntaram absolutamente nada nos bancos celestiais. Nós precisamos ficar atentos e dar valor ao que realmente interessa. Dar valor aos princípios do Senhor. Por isso é que existem os dízimos e ofertas, para você parar de enxergar no horizontal e começar a olhar para cima, enxergar no vertical. Porque é no vertical que existem as verdadeiras riquezas. É isso que nós precisamos aprender. Por isso que nós ensinamos aqui que dízimos e ofertas não tem nada a ver com dinheiro, mas sobre princípios e fundamentos que nós precisamos voltar a valorizar. Se eu te perguntar, de uma maneira bem simples, qual é o povo mais abençoado financeiramente que existe sobre a face da terra, o que é que você vai me responder? É o povo? Por que o povo judeu é tão abençoado? Desde sempre, não é de uma coisa recente, de alguns 200, 500 anos para cá, desde sempre. Porque o povo entendeu, o povo judeu, os israelitas, os hebreus, entenderam que o verdadeiro valor está em ter a presença de Deus conosco. Não existe uma casa que seja cheia da presença de Deus, onde haja ali qualquer tipo de escassez, de qualquer tipo de falta. Uma vez que nós temos Jesus conosco, nós não precisamos temer absolutamente mais nada. Uma vez que você aprende a ter experiências com Deus, você pode ter certeza absoluta que o mesmo que te deu experiências lá atrás, vai ser o mesmo que vai te dar as experiências no presente ou no futuro, sempre que você precisar. Quem está vindo às quartas-feiras tem aprendido o nome de Deus. Se você não tem vindo às quartas-feiras, faça um esforço para que você possa compreender de fato o poder que existe no nome de Deus. A palavra de Deus nos revela que antigamente as pessoas tinham que lembrar aproximadamente 74 nomes compostos para buscar uma bênção do Senhor. Jeová Rafá, Jeová Nissi, Jeová Tsidkenu. Então, dependendo da necessidade, as pessoas tinham que se lembrar qual é o Jeová que eu tenho que clamar mesmo, qual é o Deus que eu tenho que chamar. Mas a palavra do Senhor nos revela que o nome Jesus Cristo é o nome que está acima de todos os outros nomes. É o nome mais importante e fácil de guardar. Diga assim, Jesus. Olha que nome lindo. Olha que pronúncia simples. Se você quiser no original, no hebraico, Yeshua. E quem é Yeshua? Hamashia, o Messias. Ele é o ungido de Deus. E ele é tudo o que você precisar que ele seja para que a sua vida seja abençoada. A revelação que Deus deu do próprio nome para Moisés no Monte Sinai, quem se lembra? Senhor, o povo está lá. E como é que eu te apresento para esse povo? Qual é o teu nome, Senhor? O que Deus disse? Diga ao povo que
Eu sou. Eu sou. E eu te pergunto, qual é a sua necessidade nessa noite? A sua necessidade financeira? Eu sou pode resolver o seu problema. Ele está dizendo assim, eu sou a pessoa que vai trazer a sua resposta. Você precisa de dinheiro? Eu sou a pessoa que você precisa buscar, porque eu vou te dar dinheiro. Você precisa de uma cura? Eu sou o médico dos médicos e eu tenho a cura para te dar. O que você precisa nessa noite? Porque o grande eu sou está aqui conosco e ele está com as mãos estendidas para te abençoar. Coloque as suas mãos assim, nesse sentido de receber. Que o Senhor possa derramar sobre a sua vida nesta noite, em nome de Jesus, a bênção que você tem tanto buscado dele. Receba agora pela fé, em nome de Jesus. Agora fecha suas mãos e coloca essas mãos apertadas de encontro ao peito, contra o coração. E diz assim, Senhor, eu me comprometo diante de Ti, nesta noite, que assim que o Senhor entregar o meu desejo, realizar o meu sonho, eu testemunharei a Tua fidelidade no altar da Tua igreja, em nome de Jesus. Amém? Quem vai cumprir esse voto com o Senhor? A palavra do Senhor diz assim, ninguém é obrigado a votar, mas se votou, cumpra. Não faça voto de tolo. Amém, amado? Deus tem coisas grandes para você. Coloca a mão na sua cabeça e diga assim, Deus tem coisas grandes para a minha vida. E eu recebo essas coisas grandes em nome de Jesus. Jesus é o nome que está acima de todo nome, amado. Se você precisar, Ele pode te atender. Mais uma vez, eu comecei o culto dizendo que ser cristão é viver uma vida de possibilidades. Guarde isso. Se for preciso, anote. Porque o próprio Jesus, ele disse, tudo é possível a quem crê. Qual é a sua necessidade? É possível. Eu estou te fazendo uma pergunta. Pense com você agora. Qual é a sua necessidade? É para uma bênção aqui? É alguém que está precisando, algum familiar que está precisando de algo no Brasil e você daqui não tem como fazer? O nosso Deus, Ele é essa pessoa. Ele diz, eu sou a pessoa que pode resolver para você. Amém, amado? Então coloca esse nome em prática na sua vida porque você verá as bênçãos do Senhor te alcançando. Quem crê, receba em nome de Jesus. Amém? Salva de palmas para o Senhor. Glória a Deus. Amados, continuando. Então o primeiro é um rosto de leão. Estou no verso 10. Amém? A forma do seu rosto era como de homem, representando a pessoa de Jesus que veio para sofrer, para passar tudo que a gente já sabe que ele passou, para ser humilhado. Era um plano de Deus. Muitas pessoas, por não entender o plano de Deus, perguntam assim, mas como que um rei, como que um príncipe vem nessa terra para sofrer? Amado, foi plano de Deus. Isso se chama plano da salvação. E se você não entende o plano da salvação, vem às quartas-feiras para que você possa aprender. Nós não estamos estudando sobre isso agora, mas se você estiver na aula e perguntar, eu vou responder. Porque ninguém sai do nosso estudo bíblico com perguntas pendentes. Amém? As perguntas que saem pendentes, sou eu que lanço para as pessoas que estão ali estudando, para você ter um trabalhinho durante a semana, mas na semana seguinte tem resposta para a sua vida. E a palavra do Senhor diz que o povo perece não por falta de línguas estranhas, não por falta de amor, não por falta de prosperidade, não por falta do mover do Espírito, mas o povo perece por falta de conhecimento. E conhecimento do quê? Da palavra de Deus. Porque quando nós temos a palavra, não simplesmente no nosso intelecto, não simplesmente no nosso racional, porque tem gente que cresce na igreja ouvindo isso, mas a palavra ainda não saiu daqui e não fez morada aqui. E quando a palavra sai daqui e faz morada aqui, as coisas acontecem. Quem crê nessa palavra, diga amém. Deus é contigo. Amados, a palavra continua dizendo que o segundo rosto que Ezequiel enxergou foi o rosto de um leão. A palavra do Senhor nos revela que primeiro Jesus veio como carne, como homem, mas ele, na segunda vinda, ele não virá bonzinho como ele veio da primeira vez. Da primeira vez, era necessário que ele viesse como um cordeiro mudo, para passar por todas as situações que nós já sabemos. Cruz. Somente como sendo um cordeiro mudo, não como um Deus todo-poderoso, ele poderia
ser capaz de viver o que ele viveu na cruz do Calvário. E olha, e o que ele viveu foi por minha culpa e sua culpa. E quando essa culpa, ela entra no nosso espírito, ela entra na nossa alma, nós entendemos a nossa culpa, que a nossa culpa, ela foi, a justiça de Deus foi feita na pessoa de Jesus, isso nos constrange, isso dói em nós. Se não está doendo em você ainda, é porque você não entendeu o sacrifício de Jesus. A palavra de Deus nos mostra, de uma forma muito, muito clara, que Ele nos substituiu naquela cruz. Esse é o mistério da substituição. É como se aquela cruz que fosse feita para nós, Jesus tomasse o nosso lugar, e quando Deus olha para a cruz, Ele está vendo o meu rosto e o seu rosto no rosto de Jesus. Olha que coisa incrível. E nessa substituição, quando o nosso Deus, o nosso Pai, olha para nós, Ele vê não o nosso rosto, mas o rosto de Jesus, por causa do sacrifício que Ele fez. Quem está entendendo isso, diga amém. Somente uma pessoa com a nobreza, com a grandeza de Jesus é que seria capaz de passar pelo que Ele passou. Defender-nos do nosso inquisidor, que é Satanás. A pessoa que te odeia. Satanás não vai facilitar para você. Da mesma proporção que Jesus te ama, Satanás te odeia. Da mesma forma que Jesus quer te levar para o céu, Satanás quer te levar para o inferno. Amado, presta atenção. Deixa eu fazer com essa mão aqui, porque com essa daqui não funciona muito bem, não. Amado, presta atenção. Nós precisamos estar atentos e acordar para o mundo espiritual, que é muito mais real do que você é capaz de entender. É muito mais real do que essa cadeira que você está sentado. Essa coluna que segura os prédios aí, o nosso prédio aqui agora. O mundo espiritual é real. E quando nós entendemos isso, nós permitimos que o Espírito mude o nosso espírito, mude a nossa vida. Amados, Jesus, ele veio como homem, como cordeiro, mas ele está voltando como leão. Significa que ele é general de guerra desde sempre, desde a eternidade. Amados, e quando ele voltar, ele não vai voltar mais para salvar ninguém. O momento de salvação é agora. É o que a Bíblia diz. O momento de salvação é hoje. É agora. Não é amanhã. Não brinca com Jesus. Não brinca com o Espírito Santo. Não brinca com o Espírito de Deus. Porque o Espírito de Deus é maravilhosamente bom. É doce, é eterno. Mas ele não admite chacota. Ele não admite zombaria. A palavra do Senhor diz assim: que tudo aquilo que o homem plantar, certamente colherá. Quem entende essa palavra, diga amém. Amém. Em nome de Jesus. Amém? Então ele está vendo, Daniel, a pessoa de Jesus. Esse leão, esse rei, esse senhor dos exércitos que já está voltando, ele consegue ver Jesus nessa aparição desse anjo. Ele vê também, ainda no verso 10, à esquerda o rosto de boi. Jesus veio aqui da primeira vez. Duas referências falando sobre a mesma coisa. Esse rosto de boi que Ezequiel vê, fala sobre o trabalho de Jesus. Vindo aqui nessa terra para sofrer. Você conhece um boi que tem uma vida maravilhosamente boa, que não faz absolutamente nada a não ser passar o dia inteiro num spa? Todo boi que eu conheço, ele só nasceu para uma de duas coisas. Ou ele vai trabalhar pro resto da vida puxando carro para cima, puxando carro para baixo, porque tem uma força muito grande. Quem conhece carro de boi? Será que é só em Minas Gerais que tem? Lá em Goiânia também tem, não tem? Boi veio para trabalhar, para sofrer. Ou ele veio, em segundo lugar, para servir de picanha para os nossos batismos, para os nossos churrascos. É para isso que boi serve. Então está falando de Jesus, ainda sobre Jesus, sobre a primeira vinda de Jesus, que veio para ser servo. Agora, o que mais me fascina no nosso Deus é justamente isso, porque sendo Deus, sendo todo-poderoso, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, como você bem sabe, ele escolheu vir numa casa simples, singela, humilde. Será que isso não fala nada com você? Sendo quem ele era, ele poderia vir num castelo, num palácio, ele poderia ser filho de um rei natural, de um rei humano. Isso poderia ter sido preparado durante a história para que no momento certo ele pudesse vir ser gerado dentro da barriga de uma rainha ou de uma princesa. Mas ele optou, ele escolheu
vir da maneira mais inimaginada possível. Amados, muitos de nós, preste atenção nessa revelação, muitos de nós, como eu disse, cresceram dentro da igreja, mas ainda não permitiu o Espírito do Senhor trabalhar. Por quê? Porque a sua própria vontade, o seu próprio desejo, as suas próprias verdades falam mais alto que a verdade de Deus. Guarde isso, preste atenção. Quando eu não conhecia a palavra, quando eu não conhecia a revelação da palavra, quando eu não era ainda crente, eu estava com os meus 35 anos de idade, mais ou menos, eu dizia assim, né, quando alguém me falava alguma coisa sobre o reino do Espírito, né, que eu não conhecia, e por não conhecer eu dizia assim, isso eu não concordo não. Por acaso você já disse isso alguma vez na sua vida? Isso eu não penso dessa forma não. Você me desculpa, mas eu penso de uma maneira diferente. É? E quanto você já estudou sobre a palavra de Deus? Porque ser filho de crente não significa que é crente também não. Filho de peixe é peixe. Como é que é? Filho de peixe é peixinho, mas filho de crente não é crentinho não. Tá? E não estou mandando indireta para ninguém não, que as minhas filhas também cresceram dentro do evangelho, é para todo mundo, é para mim também. Amém? Então não estou mandando indireta para ninguém, mas entendo o que o Espírito está dizendo. Então muitas vezes, né, as pessoas me diziam, mas o que você estudou sobre o assunto? Não, eu só sei que não é assim, eu entendo que não seja assim. Nós temos a mania de pensar de uma forma e pensar também que Deus pensa daquela mesma forma. Você já parou para pensar nisso? Não. Deus, para mim, não funciona assim, não trabalha dessa forma assim, não. A visão que eu tenho de Deus é completamente diferente. Amado, a primeira coisa que nós precisamos fazer é calçar as sandálias da humildade e entender a palavra, buscar ao Senhor. A palavra do Senhor diz, buscar-me-eis e me achareis. Porém, quando me buscar de todo o coração. Isso aqui não é para quem paga. Isso aqui é para quem deseja. A pessoa ela pode ter todo o dinheiro do mundo. Vou pagar o melhor curso de teologia, mas se ela não receber Jesus, se o Espírito de excelência não entrar e não habitar nela, se não houver revelação, não adianta absolutamente nada. Aqui, um exemplo diante de você. Eu já estava com 35 anos de idade quando aceitei Jesus. Eu já tinha lido, na minha biblioteca pessoal, que eu já tinha lido, tinha mais de 2.000 livros. A primeira coisa que eu aprendi foi a ler, com 5, 6 anos de idade. Eu amava ler. Eu lia tudo. Passando na rua, eu lia aqueles outdoors, revista, jornal, menu. Sabe quando você chega no negócio e sai lendo tudo? Eu amava ler. Mas eu pegava para ler a Bíblia, não tinha a revelação, não tinha o Espírito de excelência me traduzindo, fazendo eu entender. Então não adianta, isso aqui não é comprado, é entregue de graça para quem quer receber. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Jesus, ele veio então como sendo este animal de carga. É essa palavra mesmo. Ele veio para sofrer por nós. É isso que diz a revelação. E continuando também no verso 10, diz que o outro rosto que foi visto foi o rosto de águia. Águia, da mesma forma que leão, representa a realeza de Cristo. Representa a grandeza de Cristo. A águia é o ser vivente que voa mais alto. A águia dizem que voa a 10 quilômetros de altura. E 10 quilômetros de altura o oxigênio lá em cima já é bem rarefeito, viu? É bem rarefeito. Não é qualquer tipo de animal que atinge essa altura. 10 quilômetros é muito alto. Agora, o que mais me impressiona nessa ave majestosa, ave de rapina, caçadora por excelência, é a capacidade de enxergar a sua presa. Dizem, já li diversos estudos nesse sentido. Não sou cientista, não posso afirmar. Mas, baseado em tudo que eu já li, dizem que essa águia lá de cima, a 10 quilômetros de altura, ela consegue enxergar um coelho que ela quer bater aqui embaixo. E cá para nós, todo mundo sabe que quem está numa posição mais alta tem uma visão privilegiada de tudo que está acontecendo. Por isso que ela sobe tão alto, para ela conseguir procurar lá de cima. Agora, olha a perfeição de Deus nesse detalhe, né? Porque os nossos olhos já são uma ferramenta fantástica, maravilhosa. Agora, o que é que Deus fez no olho da águia? Quem já ouviu aquela expressão, olho de águia? Né? Nada passa despercebido.
Nada passa despercebido aos olhos do nosso Deus. A sua vida, muitas vezes você está lá na sua casa, no seu quarto, no seu trabalho, trabalhando, fazendo coisas que talvez você não gostaria de estar fazendo, ou está cansado de fazer. Deus está ali, Deus está vendo, Deus está sabendo que tudo o que está acontecendo na sua vida. E o que está faltando para Ele te honrar? Talvez seja você colocar Ele em primeiro lugar na sua vida, para que Ele possa colocar os seus interesses, passar os seus interesses para primeiro da fila também. Começar a te atender mais, começar a te responder mais, para que você possa viver mais milagres. Amados, isso é possível. Tem muita gente vivendo milagres nos dias de hoje. Basta você querer. Basta você colocar as coisas nos devidos lugares. Basta você atender aos princípios, cumprir os princípios da palavra. Porque aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus. É o que diz a palavra. Aquilo que é impossível para você, Vitor, é possível para Deus. Para você, Maria, o que é impossível para você? Ah, hoje é impossível para mim tal coisa, mas é possível para Deus. Amém, minha irmã? É assim que Deus faz. Diga assim: para o meu Deus, tudo é possível. Eu vou viver o impossível de Deus na minha vida. Em nome de Jesus. Posso ouvir um glória a Deus, uma salva de palmas? Aleluia. Não é para mim, é para Jesus. Amém? Agora pula para o verso 15. Estamos falando ainda sobre os seres viventes. Diz assim a palavra do Senhor: vi os seres viventes, e eis que havia uma roda na terra ao lado de cada um deles. Olha que visão mais louca, né? 4 seres viventes que tinham essa aparência que nós acabamos de estudar, e tinha uma roda do lado de cada um deles. Verso 16. O aspecto das rodas e a sua estrutura eram brilhantes como berilo. Tinham as 4 a mesma aparência, cujo aspecto e estrutura eram como se estivera uma roda dentro da outra. Andando elas, podiam ir em 4 direções e não se viravam quando iam. As suas cambotas eram altas e metiam medo. E nas 4 rodas as mesmas eram cheias de olhos ao redor. Amados, esse texto está falando da onipresença e onisciência de Deus. As 4 rodas, elas poderiam ir em qualquer direção e elas não precisavam se movimentar para isso. Elas não precisavam virar para a direita ou para a esquerda. Existiam essas 4 rodas, elas iam em todas as direções, movimentavam em todas as direções. A palavra de Deus nos declara que o nosso Deus, o poder dele, varre toda a terra o tempo todo. Essas 4 rodas, elas representam a onipresença de Deus. Amados, isso nos dá uma certeza e uma segurança muito grande, principalmente nos momentos de desafio, nos momentos de medo. Porque quando está tudo dando certo, né, geralmente a gente tem a casa cheia, muitos amigos para aproveitar conosco das nossas bênçãos, mas quando as coisas não estão muito bem, parece que some todo mundo. Né? Você conhece gente assim? Parece que some todo mundo. Você já passou por isso? Quando você estava bem, quando você tinha dinheiro no bolso, quando você tinha como pagar o churrasco do fim de semana, você estava cheio de amigos. Mas, de repente, as coisas apertaram um pouquinho, né? Mas, o que aconteceu? Os amigos, né? Você liga para um, não atende. Você liga para o outro, não tem tempo para falar com você. Os mesmos, né? Que ficavam te bajulando o tempo todo quando você tinha din-din, né? Dinheiro no bolso, quando você podia oferecer. Amados, coisa mais deliciosa que tem são os momentos de desafio, sabia disso? Momento de desafio, porque no momento de desafio que a gente consegue distinguir quem está do nosso lado direito, certo? Os verdadeiros amigos. Momento de desafio, quando você precisa de uma mão estendida e a mão está lá. Quem já chegou aqui nos Estados Unidos praticamente quebrado? Eu também passei por isso, praticamente quebrado, né? Quem te ajudou? Você teve gente para te ajudar? Glória a Deus, eu não tive, a não ser a presença gloriosa do nosso Deus. Não me deixou perecer, não me deixou desanimar, não me deixou nem um dia as contas da nossa casa sem pagar. Nem aqui, nem em Portugal. E olha que Portugal foi muito mais desafiador para mim, você já conhece a história. 3 anos sem trabalhar, você sabe o que é isso? A gente fica 3 dias
de off, a gente já fica louco, né? A gente já fica com medo. Eu costumo dizer que Portugal, para mim, né, foi bacharelado, foi mestrado, foi doutorado e pós-doutorado na palavra de Deus, em relacionamento com o Senhor. Por isso que com autoridade eu posso te dizer, aprenda a confiar nesse Deus Todo-Poderoso, nesse Deus onipresente. Ele está presente na sua necessidade. Ele está presente quando dá tudo certo. Ele está presente quando você não tem mais ninguém. E quando Ele te honrar, Ele não vai invejar aquilo que Ele deixou para você, aquilo que Ele te deu. Amém, meus amados? Creia nessa palavra, o nosso Deus, Ele é um Deus verdadeiro. Diga assim, Álvaro, eu sirvo a um Deus verdadeiro. Diga você também, eu sirvo a um Deus que não me deixa para trás. Creia nessa palavra e receba em nome de Jesus. Costumo dizer que Jesus não deixa ninguém para trás. Amém? E nos momentos de maior desafio, Ele estará lá com você. Ele estará lá com você. Agora, quando Ele te honrar, não deixe Jesus para trás também, não. Né? Porque a gente costuma esquecer das pessoas que nos honram nos momentos de dificuldade. Amém, meus amados? Diga assim, eu não vou esquecer Jesus para trás. Não deixarei de honrar ao meu Deus, que tanto me honrou nessa terra. Amém, amados? Continuando, agora vá lá para o verso 24. Hoje é dia de ler Bíblia, hein? Quem lê a Bíblia durante a semana em casa? Eita, coisa linda! Aí, ó, coisa linda. É isso aí, amados, é isso aí. Amém? É o nosso socorro bem presente no dia da angústia. 24, ainda no capítulo 1, verso 24. Andando eles, ouvi o tatalar das suas asas. Estamos falando ainda desse ser vivente, grandioso, maravilhoso, que representa a figura de Deus. Ouvi o tatalar das suas asas como o rugido de muitas águas, como a voz do Onipotente. Já está dando muitas dicas aí, né? Do que está sendo falado. Ouvi o estrondo tumultuoso, como o tropel de um exército. Parando eles, abaixavam as asas. Esse era o som dessa criatura magnífica. Né? Ela, quando se movimentava, é como se fosse um barulho de muitas águas. Alguém, por acaso, já viu, eu espero que não, né? Mas pelo menos pela televisão, você já viu uma enchente chegando? Num rio? O barulho das águas? De longe. Né? Você não consegue identificar, mas você sabe que são águas chegando. E o barulho não é bonito. Depois procure na internet, dentro do YouTube, né, aquele tsunami que invadiu uma ilha, que eu esqueci o nome. Não sei se foi no Japão, acho que foi no Japão. Foi o último. Procura lá para você ver. O som de muitas águas. É terrível, galera. É aquele negócio assim, entendeu? E é assustador. O nosso Deus, mais uma vez, o nosso Deus é esse Deus poderoso. Ele é assustador para aqueles que não creem. Ele é assustador e terrível para aqueles que não confiam. Mas todo esse poder desse Deus todo-poderoso, ele está disponível para você, para a sua casa, para a sua família, para o seu casamento, para os seus filhos, para que você possa entrar numa batalha e sair dela com a vitória nas mãos. Amados, às vezes nós esquecemos do poder do nosso Deus. Olha como a Bíblia descreve ele como sendo onipotente. É o Todo-Poderoso. Satanás, ele costuma enganar as pessoas, dizendo que ele tem poder. Sabe por que você acredita no poder de Satanás? Porque talvez você esteja assistindo muito filme de suspense. Talvez você acredita no poder de Satanás porque você está assistindo muito A Hora do Espanto. Quem conhece esse filme? A Volta dos Mortos-Vivos. Outros filmes de terror. Nosferatu. Aquele outro também, como é que chama? Aquele famoso, que a menina torce o pescoço assim? Efeito. O Exorcista, né? Você acredita, você vê filme de terror, entendeu? Você vê aqueles efeitos especiais que foram criados, pensados pela mente humana, talvez até pensados pelo próprio Satanás, né? Satanás soprou da mesma forma que o Espírito Santo sopra no seu ouvido, Satanás soprou no ouvido de certas pessoas, eles escreveram, você pensa que Satanás tem todo aquele poder. Você fica impressionado com os efeitos especiais de Hollywood e pensa que Satanás vai chegar na sua casa e vai aprontar todo aquele escarcéu, vai
pendurar a cadeira. Isso, amados, isso é circo. Girar a cruz. Né? Girar a cruz na parede, isso é circo. Satanás não age dessa forma. Ele quer que você pense que é daquele jeito que aparece nos filmes, na televisão. Porque quando você chega na sua casa está toda bagunçada, a família está toda bagunçada, toda perdida, você pensa que são as coisas da vida acontecendo. Você não consegue enxergar o mal agindo. Porque a sua mente foi treinada para chegar em casa e ver uma menina girando o pescoço em 360 graus. Uma menina andando pelo chão e pela parede e pelo teto como se fosse uma aranha com a cabeça toda retorcida, flutuando. Aí chega um padre com água benta, vai jogar água em benta lá, nada acontece, o mal ainda ri na cara. Amado, isso é teatro. Satanás não age assim, Satanás age aqui. Satanás age aí. Satanás faz você ter medo de situações para você não confiar no poder desse Deus que é todo poderoso. Satanás, ele trabalha no teatro da mente, porque dentro da sua mente, lembra que Jesus disse? Tudo é possível. Então, se você crê que você vai dançar, que vai ser difícil, que vai ter problemas, é exatamente isso que vai acontecer, porque Satanás vai trabalhar, vai colocar situações, vai colocar pessoas para falar com você e te convencer que todos os seus medos são reais. Jó, em determinado momento, ele disse assim: tudo que eu mais temia me aconteceu. Por isso que eu digo para você o tempo todo, amado, não fica com a sua cabeça parada. Não fica com a sua cabeça sem fazer nada. Coloca louvores dentro da sua casa, coloca louvores no seu carro. Você está trabalhando, está fazendo limpeza, está na construção, está na obra, está lavando o carro, não interessa. Coloca o seu celular, louvores, coloca aquele foninho sem fio. Como é que chama aquele negócio? Foninho sem fio? AirPods, né? E vai trabalhar enchendo o seu espírito do Espírito de Deus. Porque o Espírito de Deus vai falar que você foi feito para ter sucesso nessa vida. O Espírito de Deus vai falar para você assim: segue em frente, não temas, porque eu sou contigo. Quantas vezes na palavra de Deus, o povo de Israel, para enfrentar o inimigo, o que Deus falava com o povo de Israel? Olha, se prepara, treina bastante, vai para a academia, levanta peso, malha, faz jiu-jitsu, faz judô, faz karatê, MMA, se prepara porque o bicho lá vai pegar. Eles diziam, o nosso Deus dizia tão somente o seguinte: não temas, porque eu sou contigo. Tá vendo? Enquanto Satanás quer colocar medo no seu espírito, a única coisa que Deus faz é colocar coragem, é colocar excelência, é colocar para você te revelar que você, em Cristo Jesus, é mais poderoso, é mais que vitorioso em todas as coisas. Olha a diferença! E mesmo assim, muitas vezes nós optamos por assistir as séries, os seriados na Netflix que colocam medo no nosso espírito. Amados, coloque a sua mão sobre a sua cabeça e diga assim: a partir de hoje, eu não empresto mais nem os meus olhos, nem os meus ouvidos, nem a minha boca para Satanás. Porque derrotado é ele. Em Cristo Jesus, eu sou mais que poderoso em todas as coisas. Em nome de Jesus. Salva de palmas para o nosso Deus. Guardem, o nosso Deus, sim, é o Todo-Poderoso, é o Onipotente. Agora, verso 26. Vamos lá. Diz assim: por cima do firmamento que estava sobre a sua cabeça, havia algo semelhante a um trono. Então, olha a grandeza dessa criatura, né? Por cima da cabeça dela, tá? Ezequiel está vendo um trono. Havia algo semelhante a um trono, com uma safira. Sobre essa espécie de trono, estava sentada uma figura semelhante a um homem. De quem está falando aí? Quem que está sentado nesse trono? Quem está sentado no trono mais alto dos céus? Quantos são os céus, segundo a palavra de Deus? Nós temos 3 céus. Amém? O primeiro céu é o céu atmosférico. A hora que você acorda de manhã cedo nessa linda cidade de Orlando e olha para cima, o céu azulzinho, aquele calor, né, do Espírito Santo, aquela maravilha, entendeu? Mas aquele céu azul é o céu atmosférico. Depois do céu atmosférico, tem o céu estelar, onde habitam os planetas, as estrelas do Senhor. É o segundo céu. E acima desse céu, tá, está a habitação de Deus.
Ele habita no terceiro céu. Então, no terceiro céu está o trono de Deus. E quem está à direita de Deus? Jesus Cristo. Então, mais uma vez, está fazendo uma referência ao poder de Jesus, à pessoa de Jesus. Ezequiel teve os céus todos abertos, o primeiro, o segundo e o terceiro, e ele teve essa visão. Agora você me pergunta assim, pastor, mas como que um homem natural, com uma visão tão limitada, teve tanta visão do céu? Amado, foi concessão do próprio céu. O próprio Deus permitiu para que a glória fosse refletida e o homem pudesse ver. Isso não aconteceu uma vez só. A palavra de Deus diz que outros homens de Deus tiveram esta mesma visão. Outros homens, inclusive Paulo, teve a visão do céu também. E nós podemos ter essa visão dos céus, porque os céus estão abertos para nós também. Lembra? Tudo é possível a quem crê. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Amados, muitas vezes nós nos tornamos enganados pelas nossas próprias orações, porque a gente ora e parece que não temos resultado. Mas a palavra do Senhor diz assim, preste atenção nessa chave de revelação, entendeu? Pedi, se não receber, e não recebeis, é porque está pedindo mal. Alguma coisa na sua oração precisa ser mudada. Talvez a sua oração, ela esteja sendo muito centrada em você mesmo. E a oração, para ela ter efeito, ela tem que estar concentrada em Cristo, ela tem que estar concentrada no outro. Todas as vezes que você orar buscando uma coisa, alguma bênção, no que é que essa bênção vai servir para o outro? Lembre-se, Jesus ele não veio aqui para salvar a si mesmo, mas ele veio para salvar pessoas que o rejeitaram. Então, muitas vezes nós estamos pedindo, nós estamos orando, nós estamos buscando, mas é tudo, venha a mim o teu reino, venha a mim o teu reino, venha a mim o teu reino. Mas você não está oferecendo nada de volta, você não está nem honrando a Deus com aquilo que Ele te dá, porque muitas vezes o Senhor dá, e Ele espera para ver, agora vai me honrar, agora sim, vai me honrar. Eu abençoei, eu abri as portas, eu derramei, agora vai me honrar. E muitas vezes a gente deixa de honrar. Muitas vezes a gente deixa de agradecer. Muitas vezes Deus derrama sobre nós e fica só pra gente. Tem uma pessoa do nosso lado, na frente, atrás, precisando. Você sabe que alguém está precisando, Deus te deu, mas é só seu, é só para o seu desfrute egoísta. Então vamos aprender a pedir para que nós possamos receber mais. Quem está entendendo? Diga assim, eu entendo essa palavra. Em nome de Jesus. Está fazendo sentido para você? Dá um glória a Deus. Nossa, que glória a Deus. Não, peraí. Não, peraí. Não. Se está fazendo sentido para você, dá um glória a Deus para Jesus. Palmas para o Senhor também. Vocês estão traduzindo para o Zac, hein? Estão traduzindo? Amém. Glória a Deus. Are you understand, Zac? Yeah? Ok. Então, vamos lá. Então, ele teve essa visão do trono do Senhor e ele viu o próprio Jesus lá. Verso 27. Estamos terminando. Amém, amados? Via como metal brilhante, como fogo ao redor dela, a glória de Deus. Esse metal brilhante, a glória de Deus está sendo manifesta ali. Fogo ao redor. A palavra do Senhor diz que o nosso Deus ele é fogo consumidor. Amém? Em determinado momento, um homem de Deus queria ver o rosto do Senhor. Ele disse, olha, você não pode olhar para mim, porque eu sou fogo consumidor. Se você olhar para mim, você vai ser consumido. Então, olha só, eu vou tampar você, os seus olhos, e eu vou passar, e você vai ver só as minhas costas, mas o meu rosto você não está capacitado. Isso era no Antigo Testamento, mas hoje nós temos acesso ao trono real. Hoje nós temos acesso à sala do trono. Hoje nós temos acesso ao próprio Jesus, e não precisa de muita coisa não. Você precisa apenas ir para o seu quarto, em secreto, orar em secreto, e o nosso Deus que vem em secreto te responderá. É o que a palavra diz. Olha que privilégio. Às vezes você não está tendo a iniciativa de buscar a Deus, é porque talvez seja simples demais. Porque tem muita gente aí nos terreiros, nos centros de umbanda, de macumbaria, pagando preços altíssimos por causa de serviço, coisas podres, para tirar o marido da outra,
para fazer com que a outra morra e ela possa assumir o lugar da principal, para matar filho de não sei quem, para matar não sei quem para receber herança, coisas podres, coisas terríveis. Tem gente pagando muito dinheiro em terreiros de macumba para esse tipo de coisa acontecer. Amados, é tão simples que às vezes passa batido. É tão simples que talvez Deus tivesse de dificultar um pouquinho mais para a gente valorizar. Porque parece que quanto mais simples é, menos valorizado é também. Então você precisa ficar atento para não deixar Satanás te confundir a respeito das verdades bíblicas da palavra. Quem está entendendo, diga amém. Eu entendo. Então olha só, viu como metal brilhante, como fogo ao redor dela, desde os seus lombos, e daí para cima, e desde os seus lombos, e daí para baixo. Vi como fogo e um resplendor ao redor dela. Está falando então sobre a glória de Deus. O nosso Deus, essa glória de Deus que está presente nesse lugar. Quem está percebendo a glória de Deus nesse lugar? Quem está entendendo, percebendo a glória de Deus? Preste atenção nisso. Isso é muito importante que eu vou te dizer. Muitas vezes, eu já disse isso algumas vezes até ter a revelação da palavra, mas eu estou te dando já a revelação. Tá? Muitas vezes eu fui no culto, principalmente no meu início de jornada com o Senhor Jesus, e eu pensava assim, a palavra não falou nada comigo, a palavra não falou nada comigo hoje. Não, esse culto não era para mim. Amado, isso é falta de entendimento. Amém? Não sentir Deus hoje no culto. Amado, você não tem que ir para sentir, porque sentir tem a ver com toque, sensibilidade, sensitividade, 5 sentidos. E 5 sentidos não tem nada a ver com coisas espirituais. A única coisa que nós precisamos é crer na manifestação do poder de Deus. É no cumprimento da promessa que ele fez. Ei, presta atenção, estarei com vocês até a consumação dos séculos, onde houver 2 ou mais falando sobre mim, crendo, tendo e fazendo um culto à minha pessoa, ali também eu estarei presente. Deus está neste lugar. Diga assim, eu não preciso sentir, eu preciso crer. E Deus se manifesta. É assim que acontece. Em tudo na nossa vida. Em tudo. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Verso 28. Então ele viu a glória de Deus, ele viu o próprio Deus diante dele. E no verso de 28 tem uma chave de sabedoria, um princípio muito maravilhoso que nós vamos aprender e colocar em prática a partir de hoje. Como o aspecto do arco que aparece na nuvem em dia de chuva, está falando do aspecto do arco-íris. Amém? Assim era o resplendor em redor, ainda falando da glória, da grandeza de Deus. Esta era a aparência da glória do Senhor. Visto isto, caí com o rosto em terra e ouvi a voz de quem falava. Amados, preste atenção no que eu vou te dizer. Toda a sua atenção aqui em mim agora. Só ouve a glória de Deus, só ouve a voz de Deus, só vê a glória de Deus quem se coloca prostrado diante do Senhor. Prostrado diante do Senhor. Muitas vezes nós estamos passando por muitas coisas. Tudo dando errado. O pastor está falando lá todo domingo aí, né, que vou trabalhar menos e ganhar mais. Parece que as coisas piorou. O pastor falou para me devolver o dízimo. Comecei a devolver o dízimo, parei de ganhar dinheiro. Amados, sabe onde que está o problema? O problema está na reclamação, o problema está na murmuração, porque Deus não trabalha na reclamação. Deus não se move pelas suas emoções, mas Deus não consegue ficar parado diante de um homem ou de uma mulher que se prostra diante dele. Sabe quem é que está fechando as suas portas? Sabe quem é que está complicando os seus caminhos, está confundindo a sua cabeça? Está cegando os seus olhos e tapando os seus ouvidos? O nome dele é um só: Satanás. É ele que trabalha dessa forma. Mais uma vez, ele não trabalha em efeitos especiais. Ele usa aquilo para te confundir. Porque você chega em casa, como eu disse, a casa está toda atrapalhada, mas não tem ninguém entortando o pescoço, não tem ninguém subindo a parede. Você vai falar, não tem nada a ver com Satanás isso aqui, porque eu não estou acostumado a ver as coisas desse jeito. Amado, prostra-se. Aprende a se prostrar. Aprenda a se prostrar, para que você possa não só ver a glória de Deus, mas para que você possa ouvir Deus falando com você. Olha a revelação. Como o aspecto do arco que aparece na nuvem em dia de chuva, assim era o resplendor em redor. Esta era a aparência do Senhor. Vendo isto, então ele viu
que algo sobrenatural estava acontecendo, e isso cabe para você também na sua realidade. Você está vendo que as coisas não estão normais. Era para estar dando tudo certo, você está participando do culto, você está se entregando, você está sendo fiel ao Senhor, você está buscando, você está deixando de trabalhar na quarta-feira à noite para vir buscar o Senhor. Domingo é do Senhor, você não quer saber, e as coisas parecem estar complicando, mas tem algo sobrenatural acontecendo. Tem algo que Satanás está fazendo para te confundir. Não aceite isso em nome de Jesus. Primeiro você cai com o seu rosto em terra, se prostra, busca a presença de Deus, não aceite isso que está acontecendo em nome de Jesus. E aí sim, depois que Ezequiel fez isso, aí ele ouviu a voz de quem estava falando. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Se coloca de pé em nome de Jesus. Apaga a luz ali para mim, Lu. Apaga aí, Gabriel, por gentileza. Esqueci que o Gabriel estava lá. Troca a música, Gabriel, em nome de Jesus. Amados, o mundo espiritual ele é muito forte, ele é muito poderoso. E mais uma vez, você não precisa de nada além da palavra de Deus para entender como o mundo espiritual funciona. O mundo espiritual não brinca, não brinca. Eu amo falar que Deus vai te abençoar. Quem recebe, diga amém. Amém. Que a sua casa será feliz, que você vai ser próspera nessa terra, próspero e próspera nessa terra. Quem recebe, diga amém. Amém. Eu amo falar que a sua descendência, ela vai dominar este lugar. Quem acredita também, diga amém. Amém. Eu amo dizer e abençoar a sua vida com todas as bênçãos das regiões celestiais. Mas se você não fizer a sua parte, se você não fechar as brechas, se você não ensinar os seus filhos a fecharem as suas brechas, não adianta nada. Então você precisa fazer a sua parte, você precisa agir em legalidade, fechar as legalidades de Satanás na sua vida para que Deus, esse Deus todo-poderoso, onipotente, onipresente, que se move em todas as direções e o tempo todo, que sabe tudo que está acontecendo na sua vida, ele possa trabalhar, agir ao seu favor. Quem está entendendo, diga amém. Feche os seus olhos. Se você quiser que eu ore por você, saia do seu lugar e venha aqui à frente. Eu não costumo fazer isso todo domingo, mas hoje eu estou sentindo muito a glória de Deus aqui. Eu quero orar por você. Quero que você comece agora a orar por você mesmo. Que você não dependa de mais ninguém. Feche os seus olhos aí e tenha essa oportunidade, esse momento de colocar o seu rosto no chão. Não tenha vergonha, não, da pessoa que está do seu lado direito, pessoa que está do seu lado esquerdo. Não se preocupe com isso. Tire esse momento para você se humilhar diante de Deus, porque quem se humilha diante de Deus é exaltado por esse próprio Deus. Amém, amados? Se você quiser ficar no seu lugar, está tudo bem, mas feche os seus olhos e começa a clamar a presença desse Deus. Começa a clamar a presença desse Deus na sua casa, na sua vida, na sua família, nos seus negócios. De repente, a sua vida financeira, ela tá confusa, as coisas não estão acontecendo, mas a partir de hoje, você recebe essa palavra em nome de Jesus. Eu decreto sobre a sua vida uma nova fase espiritual, uma nova fase natural, uma nova fase com Deus, uma nova fase de revelação, de aprendizado, de crescimento. Você está indo para o próximo nível em todas as áreas da sua vida. Receba em nome de Jesus. Começa a orar, começa a clamar. Se você não tem palavras para o Senhor, começa a adorar Ele nesse louvor em nome de Jesus. Diga Yeshua, diga Jesus, maravilhoso. Toma conta da minha casa.